Orixá de frente e orixá juntó. O que isso realmente significa dentro da Umbanda? Tem uma coisa que eu percebo acontecendo há muitos anos dentro da espiritualidade. As pessoas têm muita curiosidade para descobrir qual é meu orixá, mas poucas pessoas realmente param para entender o que isso significa na prática da vida. Porque uma coisa é decorar nomes e conceitos. Outra coisa completamente diferente é perceber como aquela força aparece no seu comportamento, nas suas emoções, nas suas relações, nas suas escolhas e até nos padrões que você repete sem perceber. E talvez esse seja um dos maiores problemas quando a gente fala sobre orixá hoje. Muita gente transformou isso numa espécie de identidade pronta. Como se descobrir o orixá resolvesse automaticamente a vida. E não resolve, porque não adianta dizer eu sou de Ogum e continuar completamente perdido nas próprias decisões. Não adianta dizer eu sou de Oxum e viver sem amor próprio nenhum. Não adianta dizer eu sou de Xangô e viver em completo desequilíbrio emocional. Os orixás não existem para massagear ego espiritual. Os orixás existem para ensinar princípios de vida. E quando a gente começa a entender isso, tudo muda, inclusive a forma de olhar para essa história de orixá de frente e orixá juntó. Porque, sinceramente, eu acho que muita gente complica um assunto que poderia ser explicado de forma muito mais humana, simples e profunda ao mesmo tempo. E é justamente sobre isso que eu quero conversar hoje. Então já aproveita, se esse tipo de conteúdo faz sentido para você, curte o vídeo, porque isso ajuda muito o canal a alcançar mais pessoas interessadas em Umbanda, com profundidade, sem fantasia e sem teatralização espiritual. E claro, se inscreve no canal para acompanhar os próximos conteúdos, porque aqui a ideia não é falar de Umbanda como espetáculo, é falar de Umbanda como filosofia de vida. O que seria o orixá de frente? Eu gosto de explicar isso de uma maneira muito simples. O orixá de frente é como se fosse a primeira impressão energética que a pessoa transmite para o mundo. É aquilo que normalmente aparece primeiro no jeito dela existir, na forma dela agir, falar, se posicionar, se mover na vida, responder ao mundo. E eu acho interessante observar como isso aparece no cotidiano, porque às vezes você conhece alguém e em poucos minutos já sente uma vibração muito forte naquela pessoa. Tem gente que transmite firmeza imediatamente, outras pessoas transmitem acolhimento, algumas transmitem intensidade, outras passam uma sensação de profundidade, silêncio, observação. E isso não significa que a pessoa seja resumida àquilo, mas significa que existe uma força vibrando com mais evidência na manifestação dela. E eu lembro de uma situação muito interessante. Anos atrás, eu conheci uma mulher num ambiente completamente comum, nada espiritual, nada ritualístico, e ela entrou no lugar de um jeito muito específico. Não era arrogância, mas era presença. Ela falava olhando nos olhos, tinha postura firme, andava rápido, parecia que tudo nela tinha direção. E sabe aquela sensação de que a pessoa entra no ambiente e o ambiente reorganiza? Era isso. E muita gente provavelmente olharia para ela e diria: essa mulher tem uma energia muito forte de Ogum, ou talvez de Yansan, porque existe uma força ali de movimento, decisão, direção, impulso, presença. Só que conforme a convivência foi acontecendo, outra camada começou a aparecer. E isso é muito interessante, porque aquela mulher extremamente firme, extremamente forte, extremamente decidida, tinha uma dificuldade imensa de se sentir amada. Ela precisava o tempo inteiro de validação emocional. Se magoava com facilidade, guardava rejeições antigas, tinha medo de abandono, e aos poucos começava a surgir uma outra força vibrando por trás daquela primeira impressão. Talvez uma força mais ligada a Oxum, talvez algo ligado a Iemanjá. Percebe? A primeira camada mostrava uma coisa. A convivência profunda revelava outra. E é justamente aí que muita gente começa a entender melhor o que seria o orixá juntó. O que seria o orixá juntó? A palavra juntó já ajuda muito a entender,
porque vem justamente da ideia de algo que atua junto. Enquanto o orixá de frente costuma aparecer mais na manifestação externa, o juntó muitas vezes aparece nas camadas emocionais, afetivas e internas da pessoa. É aquilo que nem sempre aparece no primeiro olhar, mas aparece na convivência, nos vínculos, na intimidade emocional, nas dores, nas vulnerabilidades, nos padrões emocionais. E eu acho isso muito humano, porque ninguém é uma camada só. Todo ser humano vai revelando partes diferentes conforme a vida aprofunda a convivência. E talvez por isso eu nunca gostei muito dessas explicações extremamente engessadas sobre espiritualidade. Porque a vida não é engessada. O ser humano não é uma fórmula pronta. Às vezes a pessoa aparenta uma força absurda por fora, mas emocionalmente está completamente cansada. Às vezes aparenta independência, mas vive uma carência profunda. Às vezes parece extremamente racional, mas internamente é um caos emocional. E eu acho que o Juntó ajuda muito a entender essas camadas mais íntimas da pessoa. Só que existe um cuidado importante aqui. Isso não significa que o emocional pertence apenas ao Juntó. Não é isso. Porque o orixá de frente também atravessa emoções. Uma pessoa muito ligada a Ogum pode viver emoções de forma defensiva e racionalizada. Uma pessoa muito ligada a Yansan pode sentir tudo de forma intensa e explosiva. Uma pessoa ligada a Nanã pode internalizar profundamente as dores. Então não existe essa separação mecânica. Mas didaticamente, faz muito sentido explicar assim. O orixá de frente aparece mais na manifestação externa. E o juntó vai surgindo conforme as camadas emocionais e internas aparecem. E, sinceramente, eu acho essa explicação muito mais bonita do que transformar orixá numa etiqueta. E aqui, talvez, venha uma parte importante dessa conversa, porque eu vejo muita gente extremamente preocupada em descobrir quem é meu pai de cabeça, qual meu juntó, quem me rege. Mas a pessoa não consegue olhar para a própria vida, não consegue perceber os próprios padrões, não consegue perceber os próprios desalinhamentos, e isso é perigoso, porque espiritualidade sem consciência vira fantasia. A pessoa começa a usar orixá quase como personagem, como identidade pronta, como justificativa para comportamento. Ah, eu sou assim porque sou de Oxum. Ah, eu sou explosiva porque sou de Yansan. Não, talvez você só tenha dificuldade emocional mesmo, e isso precisa ser olhado com maturidade, porque os orixás não existem para justificar desequilíbrio. Os orixás existem para ensinar alinhamento. E talvez uma das coisas mais profundas da Umbanda seja justamente essa: perceber que os orixás representam princípios da própria vida. Ogum fala sobre decisão. Oxum fala sobre valor. Xangô fala sobre equilíbrio. Iemanjá fala sobre cuidado. Nanã fala sobre ancestralidade. Obaluaê fala sobre estabilidade e cura consciencial. Omulu fala sobre encerramento de ciclos. E por aí vai. Então, talvez a pergunta mais importante não seja: qual é meu orixá? Talvez a pergunta seja: quais princípios da vida eu ainda não consigo viver? E eu acho que quando a pessoa entende isso, a espiritualidade amadurece. Inclusive, se esse vídeo está te fazendo refletir até aqui, compartilha ele com alguém que gosta de Umbanda, mas está cansado dessa visão superficial e fantasiosa da espiritualidade, porque eu sinceramente acho que a Umbanda merece conversas mais profundas. Nem sempre o orixá que você gosta é o que você manifesta. E isso é outra coisa muito interessante. Às vezes a pessoa fala: "Eu amo tal orixá", mas talvez ela ame justamente aquilo que falta nela. E isso acontece muito. Uma pessoa extremamente insegura pode se encantar profundamente por Ogum, porque ela olha para aquela força de decisão e percebe o quanto precisa desenvolver isso. Uma pessoa emocionalmente ferida pode se conectar profundamente com Oxum. Uma pessoa perdida na vida pode sentir um chamado enorme por Oiatempo. Então, identificação emocional nem sempre significa confirmação espiritual. E, sinceramente, eu acho até perigoso quando as pessoas começam a transformar isso numa caça desesperada, porque acabam terceirizando para o espiritual
aquilo que precisaria ser vivido como consciência. E eu percebo muito isso hoje. As pessoas querem respostas rápidas para questões profundas, querem descobrir quem rege, mas não querem mergulhar em si mesmas. E espiritualidade de verdade exige mergulho, exige autoobservação, exige coragem de perceber padrão, porque às vezes o problema não está em magia, não está em inveja, não está em demanda espiritual. Às vezes a pessoa só está completamente desalinhada de si mesma há muitos anos. E ninguém gosta de ouvir isso. Mas amadurecimento espiritual começa justamente quando a gente para de transformar tudo em inimigo invisível e começa a olhar para os próprios movimentos. Todos os orixás existem dentro de nós. E essa é uma das partes mais bonitas dessa conversa, porque eu não acredito numa visão limitada onde a pessoa tem apenas um orixá. Eu acho que todos os orixás atravessam a experiência humana em algum nível, porque todos representam forças da natureza e da própria existência. Tem momentos da vida em que precisamos de Ogum, outros de Oxum, outros de Xangô, outros de Omulu, outros de Nanã. A vida inteira vai exigindo movimentos diferentes da consciência. E talvez maturidade espiritual seja justamente aprender a perceber qual força da vida você precisa desenvolver agora. Não para virar personagem, mas para viver de forma mais inteira, mais consciente, mais alinhada consigo mesma. E talvez no fim, a pergunta nunca tenha sido: qual é meu orixá? Talvez a grande pergunta seja: o que dentro de mim ainda precisa amadurecer para que eu consiga viver de forma mais verdadeira? Porque no final das contas, orixá não é enfeite nem rótulo, orixá é vida. E viver os princípios dos orixás talvez seja uma das formas mais profundas de aprender a existir no mundo com consciência. Se você chegou até aqui, não esquece de deixar seu joinha, se inscrever no canal, caso não for inscrito, e deixar um comentário para que esse conteúdo alcance mais pessoas. Muito axé na sua vida. Muito obrigada por me ouvir. Até o próximo vídeo.